Olá, graça e paz. Essa é a 64ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nessa semana terminamos o livro do profeta Isaías, um grande livro do profeta Isaías, grande em todos os sentidos, bastante texto e muito conteúdo também. E nessa parte final, então, no capítulo 59, nós vemos uma condenação do pecado e um chamado ao arrependimento. O profeta, Deus através do profeta, chamando o povo ao arrependimento, apontando ali os pecados, dizendo: vocês podem ainda se arrepender e voltar para mim. No capítulo 60, há uma promessa de restauração final. No 61, há o anúncio daquele tempo de salvação, de restauração prometido pelo Senhor. No 62, nova promessa de restauração. No 63 e 64, o profeta ora, e no começo da sua oração ele recapitula como Deus tem trabalhado na história de Israel, uma história da redenção de Israel, e clamando por nova intervenção do Senhor. Então, o Senhor que sempre agiu, que ele volte a agir. E no 65, Deus responde a oração do profeta, prometendo salvar o povo, mas não todo o povo, o remanescente fiel, ou seja, aqueles que eram fiéis a ele, receberiam essa salvação. E no 66, ele acrescenta que vai castigar aqueles que se desviaram. Então, como nós vimos em outras partes, há sempre essa promessa de salvação e também de castigo. As duas coisas caminham juntas na profecia bíblica em geral e em Isaías em particular. Então, um trecho curto aí do 59 a 66 para encerrarmos esse livro precioso. Eu tenho dois destaques para fazer. Um deles é a respeito do Espírito Santo. Isaías fala muito a respeito do Espírito Santo. Nesse trecho que nós lemos essa semana, no capítulo 59, versículo 21, ele fala assim: esta será a minha aliança, eu colocarei o meu Espírito sobre vocês. E depois, no capítulo 61, no começo do versículo, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar e evangelizar, anunciar as boas novas e tudo mais. No 63, ele fala do povo que entristeceu o seu espírito, versículo 10. E no 63, aí um pouquinho para baixo, ele fala que o Espírito Santo deu descanso ao povo. Ou seja, nessas três passagens nós vemos o Espírito Santo sendo referido como a aliança de Deus, algo que vai se cumprir de uma maneira mais plena lá em Atos 2, quando o Espírito Santo descer, selando aquele povo com a sua aliança, o novo povo da aliança é a igreja, começando ali em Atos 2. Quando fala do Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, nós vemos Jesus lendo esse texto lá em Lucas 4, ele entra na sinagoga, lê esse texto e fala: hoje se cumpriu o que o profeta estava falando, quer dizer, ele diz: ele é aquele sobre quem o Espírito Santo está para trazer o Evangelho. Quando ele fala de entristecer o Espírito lá no capítulo 63, ele está falando sobre a pessoalidade do Espírito. Então é um dos textos que nós lemos e que nos mostram que o Espírito Santo não é uma força inativa, uma força ativa de Deus, uma energia e tal. Não, é uma pessoa da Trindade que inclusive se entristece, uma pessoa. Então, ele lhes deu descanso, também mostrando que é o Espírito de Deus que está atuando em toda a história da redenção sobre a humanidade. Então, Deus, o Espírito, é que faz essa interface, digamos assim, essa relação com o ser humano é operada por meio do Espírito. Há outras menções ao Espírito Santo por todo o livro, você deve ter percebido enquanto líamos, Desde o capítulo 4 fala de lavar com o Espírito de justiça. No capítulo 11 fala que o Espírito vai repousar sobre o ungido, sobre o servo do Senhor, o Messias. No 42 também fala isso, o Espírito sobre o Messias. O Espírito será derramado nos últimos dias, Atos 2. Enfim, há várias expressões falando do Espírito em Isaías. E é interessante nós vermos que em boa parte dessas menções, o Espírito está referido como um instrumento dessa futura restauração espiritual de Israel. E aí a gente percebe que o cumprimento dessa profecia se dá tanto na renovação do povo ali, que
estava ouvindo Isaías, né, que precisava ser renovado espiritualmente para voltar para sua terra, arrependimento de pecados, confissão, voltar-se ao Senhor, é o Espírito Santo que está trabalhando. Mas, depois, quando Jesus vem, esse mesmo Espírito está trabalhando especialmente em Jesus. No Pentecostes, ele se derrama sobre toda a igreja. E, por fim, há uma revelação, né, lá em Apocalipse, a revelação de João, mostrando esse Espírito, então, completando essa obra na volta de Cristo. E, então, isso se liga ao meu segundo destaque, que é essa renovação. Isaías está sempre falando dessa renovação que Deus vai fazer. Os demais profetas também vão falar sobre o dia do Senhor, o dia da ira, o dia do julgamento, e outras expressões assim, no último dia. Isaías fala muito a respeito disso, e nós vamos ver, tanto em Isaías quanto nos demais profetas, que esses últimos dias são uma expressão um pouco vaga, que se referem a algo que vai acontecer lá na frente, mas que não acontece em um dia só, num momento só. Né? Então, aqui em Isaías, nós vemos claramente que esses últimos dias são espelhados, antecipados no retorno do povo do exílio. Ali já há um último dia acontecendo, mas esse ainda é uma sombra, né, dos últimos dias. Os últimos dias vão se inaugurar mesmo com Jesus Cristo. Tanto é que ele é que diz que ele é o cumprimento da profecia lá do capítulo 61. Né? Então, com Jesus Cristo, esses últimos dias são inaugurados. Já estamos nos últimos dias, eu e vocês, né? Porque Cristo já veio, os últimos dias já foram inaugurados. Eles são aprofundados em Pentecostes, né? Então há um trabalho do Espírito Santo ali se embrenhando em todo o povo de Deus, né? Meus velhos e minhas velhas, meus servos, minhas servas, meus jovens, todos profetizarão o Espírito Santo em toda a igreja. Então, em Pentecostes há uma ampliação, né, dessa promessa, mas somente em Apocalipse, esse novo céu e nova terra é que vai acontecer mesmo. Né? Então, quando o profeta Isaías fala dessa nova Jerusalém, quando ele fala do povo de Deus renovado espiritualmente, e o Espírito presente neles, e eles sendo santos e aperfeiçoados, e até mesmo quando ele fala, né, dos animais pastando ali junto com os homens e a paz reinando e tudo mais, a gente percebe então que há um cumprimento final dessas profecias que só vai acontecer quando Cristo voltar. Está lá em Apocalipse, inclusive sendo citado, né, Isaías sendo citado lá em Apocalipse. Então, eu tinha dito que Isaías é chamado de profeta evangélico, né, numa outra semana, e ele então aqui encerra o seu livro com essa palavra muito evangélica. Nesses últimos capítulos são muito voltados para a restauração, para a promessa, para essas boas novas da restauração que Deus promete ao seu povo e que se cumprirão. Essas boas novas se cumprirão alguns séculos depois, né? Algumas décadas depois na volta do povo, alguns séculos depois na vinda de Jesus e no Pentecostes, e não sabemos quanto tempo ainda falta, mas esperamos que seja breve a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para restaurar perfeitamente e plenamente todas as coisas para Deus. Boa leitura. Até a próxima semana.